Me dói dizer isso, mas a quinta temporada de Boku no Hero está uma baita decepção. Esse arco de gincana escolar com superpoderes simplesmente não tá funcionando pra mim. Tudo parece muito morno, sem consequência. Parece arrastado, previsível e com algumas reviravoltas que a solução é muito fácil. São convenientes e preguiçosas. E esse arco de gincana escolar, ele já aconteceu lá atrás na primeira temporada. Então, o que mudou? Se na primeira temporada eu estava achando aquilo louvável, e eu acho mesmo, por que agora, justo no anime que o nome chama My Hero Academia, ou seja, né, pressupõe ali que a gente vai ver várias sequências de aprendizes de herói aprendendo a ser heróis com aulas e testes e exames, por que eu tô achando esse elemento ruim? Bom, eu vou explicar, mas antes, vamos analisar primeiro o passado do anime, olhando alguns arcos que já foram. Esses dois primeiros arcos, ele tem essa temática colegial de gincana universitária, e você tem testes de poder num ambiente controlado. Mas aqui tudo é muito fresco e a gente ainda está descobrindo as regras desse mundo. A sensação de novidade é grande, ele consegue balancear isso com a trama da invasão iminente da Liga de Supervilões, que faz com que a gente se sinta uma certa urgência para que esses alunos, estudantes, fiquem bons logo. Logo em seguida a gente tem um outro arco que é também de temática universitária. Só que aqui a gente tem toda uma carinha de Olimpíadas, que culmina em torneio. Que assim, é a melhor artimanha narrativa de qualquer anime. Vide Dragon Ball Z, Yu Yu Hakusho, Hunter vs Hunter e tantos outros. E aqui funciona super bem também. A gente tem algumas lutas muito boas, inclusive alguns momentos genuinamente emocionantes. E isso é algo que eu já falei até no vídeo do Todoroki e bloqueios mentais. Então, clica. Em seguida desse arco, a gente tem o arco do Stain, que é um arco curto, mas ele é muito bom. É um dos meus favoritos do anime todo. O visual do Stain é excelente. Ele é bem marcante e é muito inspirado nas Tartarugas Ninjas. E ele tem uma filosofia que é muito instigante. Ele questiona o que é ser herói. E é nesse arco que a gente também tem vários momentos emocionantes, com alguns team-ups que acontecem de maneira bastante orgânica, e a gente consegue sentir o peso do sacrifício que é ser um herói. Veja o que acontece com o irmão do líder. Novamente a gente volta para um contexto universitário e a gente tem algumas lutas bem interessantes, que a gente vê também o uso da estratégia, a avaliação da situação, do cenário, e é importante para avaliar todas essas coisas para você conseguir solucionar o conflito. Depois, no treinamento da floresta, a gente tem alguns episódios que são mais leves, mas ainda assim eles pairam aquela atmosfera do medo da Liga de Supervilões que podem invadir aquele espaço. Inclusive eles estão treinando na floresta justamente para despistar eles. Que não funciona, porque no horizonte tem algum conflito e a Liga aparece e a gente também tem algumas batalhas memoráveis que acabam culminando no sequestro do Bakugo. Uma dessas batalhas, inclusive, é o Midoriya contra o Homem Músculo, Muscle Man, que ele consegue dar aquele infame golpe de 1.000.000%, que não faz o menor sentido, mas é a emoção do Midoriya ali agindo e não a lógica. Com o Bakugo sequestrado, eles precisam salvá-lo. E esse salvamento tem toda uma sensação diferente porque eles estão agindo fora do protocolo. Então eles precisam se disfarçar e a gente vê uma dinâmica bastante divertida e engenhosa por parte deles para que eles consigam executar esse plano de resgate. E aí o desfecho é uma das lutas do maior herói de todos os tempos contra o maior vilão de todos os tempos. A gente tem o All Might de um lado e o All for One, que é o vilão que o anime inteiro ficou provocando a existência e a ameaça, ele sendo responsável por ter destruído os órgãos do All Might, deixado ele nessa situação de que o fim está muito próximo, embora ele não tenha derrotado ele e ter ficado na prisão. Agora ele escapou e a gente tem esse embate. Ambos não estão mais no seu auge. Só que o nível de luta ele é num nível tão alto que é muito acima do que a gente já viu nesse anime. Esse episódio ele é muito emocionante. E eu fico todo arrepiado toda vez que eu vejo ele, ou toda vez que eu preciso de motivação para ir para academia.
Apesar do nível de poder dos dois, a gente também tem uma solução estratégica ali. As cartas, né, o que está em jogo e o que eles podem fazer com seus poderes foram apresentados para a audiência de antemão. E o episódio ele sabe usar isso de modo que o desfecho fica muito satisfatório. A gente sabe que o All Might ele não tem muito dentro do tanque dele, então ele precisa acertar um soco único. E houve sacrifício. O nome do episódio é O Fim do Começo, o Começo do Fim. E é bem isso. O All Might não consegue mais manter as aparências. E ele aparece pela primeira vez frente ao público na sua forma não musculosa. O símbolo da paz ganhou, mas esse também é o fim do símbolo da paz. A história até então ela fez um ótimo trabalho mostrando a importância de ter um símbolo da paz. Como é que ele funciona como uma espécie de impeditivo para que o mal não se espalhe e tome conta. A responsabilidade do símbolo da paz é gigante e agora ela pertence à nova geração, aos nossos heróis, ao protagonista, o Midoriya. Voltamos novamente para uma atividade universitária, mas aqui a gente é introduzido a outras universidades e seus alunos. Então a gente tem uma sensação grande de novidade e a dinâmica da prova também é bastante interessante. E ela consegue construir várias situações muito tensas. Ainda por cima, a gente tem a presença, ainda que de forma mais tímida, da Liga dos Vilões. Eles estão ali com algumas poucas pessoas agindo na surdina. Isso mantém com que essa ameaça mais macro fique sempre presente na nossa cabeça, né, nos nossos coraçãozinhos assustados. O resultado final ainda tem algumas surpresas, com alguns personagens super poderosos não conseguindo passar na prova, incluindo o Bakugo e o Todoroki, que são dois dos favoritos do elenco de personagens. E isso não foi gratuito. É o que fazia sentido com as personalidades e condutas que eles haviam apresentado até então. Eu achei esse arco bem bom. Logo após o símbolo da paz se aposentar por invalidez, né, vamos colocar dessa forma, o mal à espreita ele cresce. E ele introduz esse novo grupo de supervilões, com uma temática meio de máfia, de forma bastante interessante. Eles se juntam à Liga dos Supervilões, uma parceria que desde o começo te deixa bem desconfiado, meio esperando com que a merda aconteça. E a possibilidade da traição ela está sempre, né, ali. A qualquer momento ela pode vir de qualquer lado que fosse. Além do mais, a visão do mundo desses vilões ele é mais relacionável, de uma forma meio distorcida. Eles buscam equalizar o mundo de forma que eles possam tirar e também dar quirks, né, individualidades. No mundo que a gente tem esse desbalanço natural por conta dessas individualidades, não é algo tão tirânico pensar em ter um mundo mais equilibrado, neutro. Agora, né, ele estaria tirando o livre-arbítrio das pessoas em usar a sua individualidade. Então, esse tema também é colocado em pauta e por isso que ele é um vilão, né? Ele quer fazer esse negócio à força e ele sendo o cara que dita quem vai ter cor, quem não vai ter, vamos dizer também que, né, ele iria virar um tirano. E ele se transforma num puta de um bichão sinistro na batalha contra o Midoriya. E esse arco ele é cheio de consequências e tem umas batalhas muito interessantes. A gente vê a evolução de alguns personagens como o Kirishima e também o seu passado. E ficamos sabendo mais sobre o mundo de Boku no Hero, sobre a história, sobre o funcionamento de diferentes setores, sobre como funciona o crime organizado, a polícia, os bombeiros e também o trabalho investigativo deles. Também ficamos sabendo sobre o passado do All Might e o seu parceiro, que é o Night Eye. E olha só, a gente tem consequências desse arco. O Miro, que é o prodígio que quase foi herdeiro do One for All, quase morreu e ele acabou perdendo seus poderes. E o Night Eye, que é o ex-parceiro do All Might, ele acabou morrendo. Voltamos para o cenário universitário, mas aqui temos 2 arcos curtos. Um de 3 capítulos, que mostra a curva de aprendizado dos personagens que reprovaram o exame de licença de herói, e temos algumas conversas muito boas entre o All Might e o Endeavor, que mostram bastante o lado humano desses 2 personagens e o peso e do que significa ser o número 1, o que significa ser o símbolo da paz. E a gente sai aqui também com um gosto um pouco amargo, né? Porque o Endeavor agora ele se tornou o número 1 do mundo, só que fica com aquele gosto meio amargo, porque ele não aconteceu nos termos que ele gostaria, de superar de fato o All Might, né? Só se aposentou. Mas vemos um Endeavor também mais humilde, ele abaixa a cabeça, ele engole o orgulho, ele pede conselhos para o seu antigo rival. E aí temos o arco do festival. A sensação que eu tenho é que ele foi um arco mais assumidamente divertido, mais bobo, colorido e leve. Eu acho que funciona, porque a gente acabou de passar por um dos arcos mais pesados do anime, e agora é o momento de respirar, de mostrar o outro lado. É um anime também que tem essa proposta mais colorida, mais divertida, mais lúdica.
Ainda assim, a gente tem uma dupla de vilão muito carismática, com um design bem criativo. O Gentle Criminal e a La Brava. E é vendo o passado desses dois que também vemos um lado mais humano desse mundo. Com a tentativa frustrada de se tornar um herói, que era o sonho do Gentle Criminal, e com essa regulamentação do uso de individualidade, que ele acabou colocando ele e seus pais numa dívida para a vida toda, e isso foi, em parte, o que o motivou a se tornar um supervilão. Bom, depois de passar esses dois arcos mais curtos e menores, que eu acho que servem como uma boa quebra para esses mais profundos, longos e mais pesados, a gente tem esse outro arco, também curto, de cerca de 4 capítulos, e a gente vê um novo ranking de heróis. A gente consegue ver toda a cerimônia midiática que é isso. A gente é apresentado agora ao novo herói número 2, que é o Hawk, e também ao Endeavor como herói número 1. De repente, o Nomu ataca, o que faz todo sentido, uma vez que a Liga dos Supervilões eles querem passar uma mensagem de que eles são presentes e que eles não querem ter um mundo em paz. Eles precisam aterrorizar. Então, ali, naquele momento midiático, era o momento mais oportuno para pegar eles de surpresa e causar um estrago. E a gente tem uma luta incrível. Esse arco ele serve várias funções narrativas. Ele relembra pra gente o perigo, que é a Liga dos Vilões, do perigo que são essas criaturas, os Nomus, e também da importância que é ter um símbolo da paz. E como o Endeavor ele tem que trabalhar bastante a se tornar esse herói que consegue, né, vestir esse sapato, vamos colocar assim. E o Endeavor está obstinado a se tornar essa pessoa, a se tornar uma pessoa melhor. Até com sua família, que foi abusada por ele assistindo a luta de longe. Impotentes, e eles só conseguem torcer para que ele consiga superar e vença o mal. E ele supera, ele levanta o punho no alto e ele se impõe como o novo herói número 1. Ele passa uma mensagem ali para o mundo e para a Liga dos Supervilões. Só que isso teve seu custo. Ele está todo estrupiado, destruído, e ele precisa ser internado. E aqui a gente chega à 5ª temporada, que eu acho uma baita decepção. Vamos lá, por quê? No geral, eu sinto que as coisas acontecem de forma muito conveniente, fáceis, não tem muita consequência, e não é muito justificado essa alternância entre os momentos que focam mais nessa vida universitária, com exames, provas, avaliações, e o convívio entre eles como alunos e colegas, com os momentos um pouco mais sérios que avançam essa trama, vou chamar de principal, com relação à ameaça à espreita, que é a Liga dos Supervilões, o All for One. Por exemplo, o Endeavor, que havia sido internado depois de lutar até a morte contra o Nomu, ele fica 1 ou 2 episódios no hospital. Ele logo tá bem novamente e não tem nenhuma consequência além de uma cicatriz. Não parece também que ele fica com nenhuma cicatriz emocional. E a relação dele com a família parece que começa a caminhar para frente. Para ser bem honesto, esse momento do Endeavor com a família, como o relacionamento ainda não voltou 100%, eu acho que é um dos pontos altos da 5ª temporada, mas isso tá bem nos bastidores, aparece super pouco. E é justamente isso, assim, é esse desequilíbrio entre os momentos mais humanos e mais sérios e que falam sobre a psique dos personagens e sobre os traumas que eles passaram, que é um negócio que a gente viu presente nas demais temporadas, como, de novo, o vídeo do Boku no Hero que eu acabo falando do Todoroki. Aqui a gente tem essa dinâmica universitária cobrindo 90%, 80% do tempo de tela. E essa dinâmica eu não achei que ela entrega muito. E também não é um arco curto, é um arco longo. A gente tem o último arco que tiveram muitas coisas interessantes ali, ele durou 4 episódios. E esse daqui dura 10 episódios. Ou seja, é 250% o tamanho dele. E assim, enquanto os outros arcos que tinham essa temática escolar, eles tinham sempre algum twist ou alguma conexão com a trama maior, muitas vezes mostrando a invasão da Liga dos Vilões e os planos deles e como eles eram sempre esse mal presente. Aqui, não. A sensação que eu tenho é que a temporada basicamente esqueceu da existência da Liga dos Vilões. A gente tem algumas cenas com eles, só que foram bem curtas e elas são muito desconexas com o que está rolando na dinâmica escolar. E, no fim, a dinâmica escolar não vai nada além de um placar bobo que não vale de nada, além de mexer um pouco com o ego de alguns personagens. Quando é revelado que o Rock, o herói número 2, ele está trabalhando com a Liga dos Supervilões, eu fiquei empolgado,
porque ele era um herói que a gente já tinha criado uma conexão com ele, apesar de curta, e o design dele eu achei super maneiro, e a personalidade é divertida, jovem. Então, ele trabalhando com a Liga dos Supervilões, ser um traidor, seria uma baita surpresa, mas faria sentido, porque afinal de contas a gente acabou de conhecer ele. Ele pode muito bem, a gente não sabe nada do passado, ele pode muito bem ser um traidor. Mas não, em seguida o anime descarta essa possibilidade de você ter qualquer tipo de teoria ou expectativa com esse fio da trama, e ele te dá uma resposta bastante simples e conveniente pra caramba pro anime, que não quer mexer nunca com o status quo, que é: ele é um agente duplo. No fim, ele é sim um herói benevolente, e ele tá só fazendo aquilo pra se infiltrar dentro da Liga dos Supervilões. Ou seja, nada de tons de cinza. Assim, cara, que decepção. Aí as breves cenas que mostram All for One, que é, de novo, o grande vilão desse universo todo, elas não são muito melhores. Ele tá ali preso e tem uma sensação de estranheza e de inquietude, mas não passa disso, e ele só fica falando algumas coisas meio vagas, como a hora chegou. E fica um link bastante frágil e genérico, né? É a hora de quê? Você supõe que é algo importante, tipo o fim do mundo. Só que isso também fica muito, muito aberto e não é intrigante o suficiente para aumentar o interesse da audiência. Esse mesmo mote, da hora chegou, ele se repete com os antecessores do One for All, falando de forma enigmática para ele. As sequências elas são muito promissoras desde o começo do anime. Parece que é uma dimensão extrasensorial, né? Uma coisa, um plano extradimensional, e a gente vê essa escuridão com os vultos super coloridos, umas silhuetas do que eram os outros usuários do One for All. Só que essa configuração toda, que é muito instigante, ela é, de novo, muito mal aproveitada. A gente tem depois uma explicação bastante didática, e ele abandona basicamente essa estética enigmática, e ele basicamente fala o que está acontecendo pro Midoriya. Novamente, outra decepção, porque o Midoriya, ele libera mais um poder, e você pode até falar, mas faz sentido, né? Afinal de contas, o One for All é justamente a habilidade de você pegar o poder da pessoa, então se a pessoa tem uma individualidade, ela pode mandar a individualidade dela para outra pessoa. Só que isso não havia sido citado. Pelo menos o anime faz um trabalho de... As pessoas reagem àquilo com uma certa estranheza. O próprio All Might não sabia disso, mas, caramba, nem a mestra dele sabia. Isso parece muito como um retcon, uma coisa que o criador resolveu inserir depois na série, só porque ele queria dar mais poderes maneiros pro protagonista. E assim, numa série que o Mineta e a Menina Invisível eles conseguem supostamente ter passado daquele exame adimensional que envolvia matar robôs gigantes de metal, com os poderes que eles têm que não são nada focados em combate, e ainda assim eles conseguem ficar na melhor turma, que é a turma A, e da turma B você tem uma galera que é genuinamente poderosa, não faz sentido, tipo... É bem bizarro, e a sementinha do retcon ele já tava lá o tempo todo. Mas enfim, o Midoriya ele manifesta esse novo poder, né, o chicote negro. E no começo é bastante interessante, o Midoriya ele sai do controle, e é a primeira vez que a gente vê aquilo no anime. Ele tá causando ali uma destruição, só que logo ele é controlado, e ele começa a domar o poder na cena seguinte. Essa coisa do poder sendo acompanhado do descontrole não é novidade em anime. Só que eu acho que é um clichê que funciona. Você tem um pró e você tem um revés. Algo poderoso, mas tem um custo. É o Naruto com a raposa, o Yusuke com o Yokai, o Ichigo com o Hollow. Aqui a gente tem um Midoriya que entende muito rapidamente o que é aquele poder e que ele não precisa temer. Então ele já se põe ali numa situação, em posição, para que ele consiga controlar esse poder no futuro próximo. Ou seja, a gente não tem consequência. Tudo parece muito fácil, muito conveniente. E assim, se a gente for falar em conveniência, a gente precisa falar rapidamente das lutas que a gente viu, porque, sério, rapidamente, assim, a luta no Todoroki, ele fica no mano a mano com um cara que é especialista em descer a porrada e ele é feito de metal. Meu, esse cara, ele dá alguns murros no Todoroki, mas assim, vamos combinar, ele é um cara super poderoso sim, mas ele não tá usando nenhum o poder dele como um escudo. Ele não fez um escudo de fogo ou gelo pra aguentar essa porrada de um cara que é feito de aço. Então, como ele aguentou essa porradaria no mano a mano? Ainda mais sem ter mostrado ele ter ficado numa situação de osso quebrado, que a gente já viu isso no anime, né? Com o Midoriya ficando tudo estupiado no começo ali, quando ele não controlava o One for All. Ficou forçado, não tem muito sentido. Essas coisas só se desenrolam dessa maneira porque eles querem exaltar
o poder de fogo e como ele tá finalmente aceitando isso. Só que eles poderiam ter mostrado isso de uma maneira um pouco diferente, com o cara nunca chegando no mano a mano e ele sempre se mantendo ali como um franco atirador. Da forma que ficou, não rolou. E assim, na luta do Bakugo, pra mim, foi ainda pior. Eles queriam mostrar que ele melhorou e agora ele também se preocupa do jeito dele em ajudar os outros. Tá bom. Ele fez o curso de remediação ali, que a gente passou rapidinho, e é importante mesmo mostrar essa melhoria de forma gradativa. Só que a forma que eles ganharam o combate, eu achei muito fraco. O outro grupo, o grupo B, eles fizeram uma estratégia. E o plano do grupo A, ele basicamente consistia em defender um ao outro. O Bakugo falava, se eu estiver em perigo, vocês me salvam. Se vocês estiverem em perigo, eu salvo vocês. E eles apresentam isso como se fosse uma característica super positiva do Bakugo, que veio ali com um plano genial. E que ele não é só esse cara super raivoso, não. Na verdade, isso é apenas uma faceta dele, mas ele sempre está pensando. E não, lá na segunda temporada, quando ele estava comentando sobre os poderes no torneio, ele fala sobre como o uso de individualidade é como o uso de um músculo, e você depleta a sua energia nesse músculo e você não consegue fazer o movimento. Ali era um Bakugo que ele abaixava um pouco a bola e ele se mostrava mais lúcido, mais inteligente. Aqui não, porque a solução que ele traz é zoada. É como se um técnico de futebol, ele chegasse pro time dele e falasse assim, ó, a estratégia para ganhar é fazer gols, galera, tá bom? E aí todo mundo aplaudisse, porque ninguém pensou nisso. Do outro lado, a gente tem um time do grupo B, que ele realmente buscava entender a composição do outro time, e eles tinham como objetivo separar eles, usar o terreno e a individualidade de cada um para que eles conseguissem executar esse plano. Eles tinham de fato estratégia. E a sensação que eu tive é que o roteiro ele queria equalizar as duas estratégias como se elas fossem iguais, igualmente válidas. E isso é um desrespeito para a inteligência da audiência. Eu entendo até o Bakugo ganhar pela força bruta, porque ele é um cara absurdo. Só que pelo menos o roteiro tinha que reconhecer isso, falar tipo, realmente os times não estavam equilibrados e o nosso plano não funcionou. E é isso, acabou o arco dessa temporada, foram 10 capítulos que eu tive que me forçar para assistir, tiveram alguns momentos bons, a gente vê a evolução de alguns personagens, um pouco do passado deles, eles crescem tanto emocionalmente como também com habilidades novas. Também somos introduzidos propriamente a alguns outros personagens, que a sua maioria me pareceram bem sem graça, e é isso, eu não consigo não ver esse arco como algo que destoa negativamente comparado com a qualidade dos outros arcos da série. Eles podiam ter atingido esse mesmo resultado que eu falei agora de uma maneira muito mais sucinta, inteligente. 10 episódios é muita coisa. O restante da temporada pode ser genial, mas esse começo vai deixar um gostinho de amargo. É isso, acabou o vídeo. Eu espero que Boku no Hero, na data de publicação desse material, tenha se tornado maravilhoso, melhor que Attack on Titan, e o Midoriya esteja gritando Tatakai enquanto ele come o pescoço de alguém.